né? Vamos iniciar então essa reunião. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, por mais motivos de vida, saúde, pelo ar que respiramos, né, de estarmos todos bens, e agradecer Ele por esse momento importante aí, de estarmos hoje conversando, conhecendo mais pessoas, então é muito importante isso. Quero só rapidamente me apresentar, talvez aqueles que não me conhecem, né, eu estou aqui hoje residindo aqui na cidade de Telêmaco Borba, faço parte da Igreja Assembleia de Deus, aqui da convenção da CIEDEP, né, do estado do Paraná. Já estou há algum tempo envolvido sempre nas articulações políticas com lideranças evangélicas. Agradeço a Deus aí hoje estava ainda relembrando do tempo que iniciamos aí junto com o deputado Toninho, com o Alisson, lá em 2001, lá atrás, 19 anos juntos aí, e cada dia aprendendo mais, e aquilo que aprendemos sempre tentando também ajudar as pessoas e passando esse conhecimento que temos um pouco na área aí de articulação política com essas lideranças evangélicas, né? Eu quero desejar dar as boas-vindas àqueles pré-candidatos, tanto a prefeito, os pré-candidatos a vereadores que iniciaram essa semana ainda aí, integrando aí na frente evangélica. Todos que estão envolvidos, muitos deles eu não conheço ainda pessoalmente, alguns já tive a oportunidade de estar junto, mas essa semana ainda, mais alguns integrantes aí entraram do PROS, que são pré-candidatos, que o Alex, não sei se está aí com a gente, ali o Alex Fernando de Curitiba, que é pré-candidato a vereador de Curitiba, da Igreja Comunidade Aliança, Comunidade Alcance, aí de Curitiba também, na última reunião que tivemos aí, o Bola nos informou do pré-candidato a prefeito ali de Rolândia, também conversamos com ele, o Milton Alves, né, que é um pré-candidato a prefeito ali, pertence à Igreja Presbiteriana Independente, ele também, o seu vice, que é o Edinaldo, e também 5 pré-candidatos a vereadores ali de Rolândia, que são também evangélicos, que estão aí para pleitear aí essa vaga no Legislativo, aí, caso dê tudo certo, né? Também agradecer, desejar os coordenadores, aqueles que passaram os nomes dos pré-candidatos evangélicos aí das suas regiões. Quero agradecer vocês aí, o Bola, o Gilberto, que muito importante na nossa região aqui dos Campos Gerais, também a Edmeire lá em Ribeirão do Pinhal, fizemos um contato lá com o pastor Paulo, através dela, não conhecemos o pastor Paulo pessoalmente, mas sempre estamos trocando informações, e talvez nesse momento não vamos estar junto nessa caminhada aí junto com o PROS, mas futuramente com certeza também pode ser um participante aí dessa frente evangélica junto com a gente. Mas foi através dela que estamos fazendo esse conhecimento, essas pessoas que de repente nós não conhecíamos e são lideranças boas que fazem um bom trabalho nas suas cidades, né? Eu também quero agradecer todos aqueles que enviaram os nomes e pedir para que coordenadores que possam estar enviando aí na sua cidade. Você tem um pré-candidato a vereador, ou a prefeito, ou a vice, que é evangélico, passe lá o nome, telefone dele, esse contato, que a gente possa estar entrando em contato com ele, para que nós possamos estar trocando algumas informações muito boas, que eu tenho certeza que vai ser útil aí para a gente nessa caminhada, né? Também agradecer aí o doutor Maurício, nosso jurídico, sempre o pessoal entrando em contato e pedindo algumas informações, algumas orientações, o que pode, o que não pode, e eu sempre estou enviando para ele aí essas mensagens, e ele nos responde, e isso está sendo muito importante nesse elo aí, junto com os nossos pré-candidatos. Então, agradeço aí o nosso jurídico, o doutor Maurício. Também, a Frente Evangélica, nós iniciamos esse projeto, né, podemos dizer assim, recentemente. O deputado aí deu o aval, nosso presidente, o Alisson, também o Sete, nosso coordenador aí também, chefe de gabinete, e
E esse trabalho começou a criar corpo, podemos dizer assim, e está sendo muito bom, sabe? Está sendo... a gente está vendo o número de pessoas que estão envolvidos, evangélicos, cristãos que estão envolvidos hoje na política, e está sendo muito importante, porque eu estou vendo que essas eleições de 2020, há muita bancada evangélica nas câmaras municipais, e principalmente queremos ter aí muito do partido do PROS, né? Hoje nós temos 49 pré-candidatos que são da frente evangélica, do que eu tenho os contatos, daquele que nós já falamos e conversamos com alguns deles, né? Sei que pode ter muito mais, por isso nós precisamos dessas informações, que os coordenadores puderem estar nos passando aí, de repente, dos seus presidentes dos municípios, que possam, de repente, estar passando essas informações para que nós possamos entrar em contato. Nós temos hoje 7 pré-candidatos a prefeito, que são do PROS. Nós temos, na realidade, um total de 8, devido à Fernanda ali, da cidade de São Mateus do Sul, que também faz parte da base, né? Podemos dizer assim, hoje ela está no PSD, mas faz parte também dessa base. Nós temos hoje 42 pré-candidatos a vereadores, dos nomes que eu tenho aqui até o momento, né? Então, caso você aí, que é coordenador na sua região, sabe que na cidade tal tem lá pré-candidatos evangélicos que não ainda passaram esses nomes, passe para que nós possamos estar fazendo esse contato aí, para que seja bastante importante. Eu acho que seria essa mais ou menos a apresentação, deputado, Josi, Sete, para que nós pudéssemos, de repente, passar esse rápido relatório, né, de como que está acontecendo. Muitos perguntam, mas a Frente Evangélica vai fazer campanha na minha cidade somente para os vereadores, pré-candidato a vereadores evangélicos, e os demais, como que vão ficar? E eu tenho sempre falado, não, a Frente Evangélica ela não vai aí na sua cidade fazer uma campanha para determinado candidato. Nós vamos, na realidade, estar dando aquele suporte de uma campanha que é um pouco diferente, que é feita com os evangélicos, que começa desde o material. O material de campanha hoje já é um pouco diferente, né? Nós usamos muito hoje, quando acontece a distribuição do material do portão para fora, né, que é autorizado a fazer isso ali, que o pastor ou quem está promovendo, está na frente do trabalho, autoriza do portão para fora ser distribuído o material de campanha dos pré-candidatos, né, das suas igrejas. Então nós temos aí, a vez passada, fizemos aqui do Alisson, né, fizemos aqui do deputado Toninho, que é um formato hoje de um marca-bíblia, um marcador de Bíblia, do marca-texto. Então, isso nós vamos estar fazendo aí uma pré-arte, está passando para os nossos pré-candidatos, para que esse material também seja um material um pouco diferenciado, que o nosso pessoal evangélico estão acostumado, né, a ter esse material. A outra questão no momento agora, sempre estão perguntando sobre... eu precisava postar alguma coisa sobre o nosso congresso, sobre alguma atividade que aconteça na igreja, parabenizando alguém, eu posso colocar lá logo marca com o meu nome, né? Vamos dizer aí, vou dar um exemplo aqui. Há um tempo atrás, um pré-candidato me perguntou, ele vendia doce, e o nome dele, vou fazer só um nome, que não é essa pessoa, mas só para ter uma ideia, Zé do Doce, vamos dizer assim. Eu posso usar isso, divulgar esse material nas minhas lives da igreja, ou no meu material, num cartaz de igreja, que seja. Aí nós corremos aí para o nosso jurídico, e ele passou todas essas informações, e passamos, então, para esse pré-candidato, informando o que pode e o que não pode. Então, eu queria hoje pedir para o doutor Maurício, se ele pudesse, de repente, tá dando uma pincelada aí do que pode, que não pode nessas lives, que é o que o pessoal está mais perguntando, né? Para ter uma ideia, deputado, nós temos cidades aí que tem pré-candidatos a prefeitos, tanto, vamos dizer assim, de outros partidos políticos que são ligados às igrejas, fazendo live com cantores, durante a live
pegando arrecadação de cesta básica para poder estar ajudando a comunidade. Então, às vezes, tomar esse cuidado para que não venha, talvez, exceder e lá na frente seja impugnado a candidatura, né? Então, é uma das preocupações que a gente tem aí, porque as igrejas estão fazendo muita live, então o pessoal que é evangélico, geralmente eles fazem também as suas lives com seus amigos, e às vezes pode ultrapassar aquilo que pode, né? Pode e acaba aí lá na frente tendo esse prejuízo de alguém pedir a impugnação da sua candidatura, né? Ei, Samuel. Oi. Como é que vai ser essa reunião? Porque senão nós vamos ir muito longe. Não, seria essa introdução rápida. Porque senão é bom a gente... Porque todo mundo vai querer falar, e aí nós vamos ter daqui a pouco, meia-noite, nós estamos aqui ainda, né? Então, não. Temos que falar, o Dan vai dar uma palavra. Eu acho que era importante ouvir o Dan, né? E depois a gente vai passando 1 minuto, 2 minutos para cada um, para a gente poder chegar mais longe nessa reunião. O que tu acha? Pode ser. Na minha programação aqui seria uma palavra, de repente, o senhor, o Alisson, né? E daí a gente já passava pro Dan finalizar, né? Com essa palestra. Que o Dan já pode participar. Eu acho que é melhor o Dan já começar, porque pode senão... ser, deputado. Aí depois a gente conversa com quem quiser, faz pergunta e a gente responde. Tá ok? Pode ser. Mas, pode ser. Gente, pessoal, vamos... Como você programou, Samuel, fazer? Eu acho que dentro do que você programou, vamos rapidinho. Não, a programação, na realidade, eu não... falar rapidinho e depois vai pro Dan, é isso? Eu nem tinha feito uma programação para os demais fazerem perguntas, né? Porque eu acredito que é mais isso, uma orientação que seria sobre essa preocupação. Mas político gosta que tem mais uma das lives. Viu? Político gosta de falar verdade. E gosta de perguntar. Mas deixa dentro, ele pediu para o Maurício fazer uma introdução rapidinho, o Maurício faz a introdução, daí o Dan entra, não vamos quebrar o que ele programou ali. Vamos respeitar o líder da reunião ali. Não, mas Alisson, é que se o Dan vai trazer uma palavra, é melhor ele trazer a palavra antes e depois a gente fazer o trabalho da política. Pode ser também, né, pode ser. Não, pode ser também. Acho que fica mais razoável. Porque o Dan iniciar é melhor que o Dan terminar. Não é verdade? Então, só antes do Dan iniciar, só para as pessoas que de repente ainda não acompanharam o trabalho da Frente Evangélica, nós já realizamos o primeiro encontro da Frente Evangélica, foi realizado na cidade de Imbaú. Nós fizemos ali na Câmara Municipal, com todo o pessoal ali da região. O Gilberto foi um das pessoas, dos coordenadores que nos ajudou muito ali, doutora Thaís, também a sua esposa. E nesse encontro, pastor Dan foi um dos nossos palestrantes, trouxe uma palavra muito interessante ali naquela noite. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é o que nós queremos fazer quando passar essa pandemia, também reunindo nas regiões, assim como fizemos aqui em Imbaú. Então, o motivo hoje nós convidarmos também o pastor Dan para estar trazendo essa palavra, trazendo essa mensagem que ele já participou no primeiro encontro, é uma das razões dessa reunião. Ele está aí para trazer essa mensagem aí para todos os nossos pré-candidatos. Então vamos ouvir então, pastor Dan, já uma palavra aí, pastor Dan, e o senhor já sabe o tempo que tem e como administrar isso, tá bom? Tá ok. Todos me ouvem bem aí? Tá tudo certinho? Tudo ok, né? Todos ouvem, mas tá todo mundo com o microfone desligado. Eu vou desligar agora. Estou ouvindo bem. Pode continuar. Tá ok então. Então vamos prosseguir. Uma boa noite a todos aí, né? Quero abraçar com muito carinho o deputado Toninho, o Alisson, né? O nosso coordenador aí da Frente Evangélica, o Samuel, e também o Eliezer, que é o meu presidente local aqui do PROS, né? Cumprimentando aí, mencionando esses amigos, eu cumprimento aí e abraço aí a todos os nossos amigos que estão participando conosco aí nessa noite de hoje. Como o Samuel já comentou, nós tivemos um encontro na cidade do Imbaú, acredito que foi
no mês de fevereiro, que nós tivemos esse encontro ali, na cidade do Embaú. E, na ocasião, o Samuel pediu para que eu compartilhasse, então, uma reflexão, né, às pessoas que estiveram ali presentes. Diga-se de passagem, uma reunião, um momento bastante importante, bastante significativo. E ele pediu para que eu compartilhasse, assim como na noite de hoje, uma reflexão sobre o trabalho, o envolvimento do cristão, né, no nosso caso aqui, o cristão evangélico, né, na política. Né? Então, é mais ou menos nessa linha que eu quero também trazer algumas reflexões aqui para nós, nessa noite, então, nessa oportunidade, nessa ocasião que temos. Eu acho bastante importante nós conversarmos sobre esse assunto, e mais do que conversarmos, né, traçarmos aí os nossos caminhos, as nossas ações nesse sentido, né, a necessidade de nós, como cristãos, estarmos cada vez mais envolvidos e enganjados na política pública partidária, podemos assim dizer. Então, eu quero começar a minha fala e a minha participação nesta noite falando da necessidade de nós criarmos um equilíbrio sobre esse tema, né? A necessidade de nós caminharmos em equilíbrio. Por que eu falo de um equilíbrio? Porque o que nós temos hoje são alguns, ou necessariamente não hoje, mas o que nós já tivemos muito, foram alguns extremos com relação a esse tema do envolvimento do cristão com a vida política, com a vida pública partidária. Né? O primeiro extremo seria aquele extremo de pensar de que um cristão, ele estando ocupando algum cargo da vida pública, ele iria, como que, podemos dizer assim, como que cristianizar o Estado. Né? Então, esse seria um extremo. Se a gente tiver um governador cristão, então o Estado vai ser cristão. Nós vamos transformar, a partir desse poder público político, nós vamos transformar o restante da população em cristãos. Nós vamos cristianizar o Estado. Né? Se a gente tiver um presidente cristão, então a gente vai ter uma oportunidade de cristianizar a nação, e assim por diante. Né? Então isso trouxe esse comportamento e esse pensamento, que é um pensamento extremado, isso trouxe uma certa divergência, uma certa aversão, né? E uma visão errada do que é o engajamento cristão com a vida pública, com a vida política partidária. Né? Só antes de continuar, eu gostaria de me apresentar, né? Eu sou pastor aqui na cidade de Telêmaco Borba, sou pastor na Igreja Batista Betel, meu nome é Dan Gonçalves Cortez, para quem não me conhece ainda, né? Eu estive vice-prefeito na última gestão, de 2013 a 2016, né? Eu estive vice-prefeito aqui na nossa cidade, e sou filho de pastor, né? E o meu pai também, Pedro Cortez, ele foi vereador aqui no nosso município por 14 anos. Então, também teve uma vida pública partidária, né? Uma vida política também, de 14 anos. Ele teve uma legislatura como vereador de 6 anos e depois 2 legislaturas de 4 anos. Então, só comentando isso para dizer que é algo que praticamente que eu convivi junto com o meu pai, né, seu engajamento político e a sua caminhada como pastor, né, e depois, no ano de 2012, eu já como pastor, fui convidado para compor uma chapa aqui em Telêmaco Borba como vice-prefeito, e acabamos logrando êxito nas eleições e acabamos por nos elegermos e exercermos também o mandato como vice-prefeito aqui em Telêmaco Borba. Então, pois bem, dando continuidade, né?
a ideia, né, de que um cristão, estando envolvido, estando exercendo, ocupando um cargo político, ele vai cristianizar o resto do Estado ou da população, como você queira assim chamar. Isso trouxe uma ideia muito negativa, né? Talvez a melhor figura histórica que nós temos a respeito disso seja a figura do imperador Constantino, né? Quando no ano de 300 e alguma coisa, ele se converteu ao cristianismo, né? Constantino era o imperador de Roma, e ele se converteu ao cristianismo e ele quis, através da sua posição como imperador, cristianizar o império, quis impor a fé cristã, quando na verdade foi muito mais uma decisão populista de Constantino, né? Muito mais uma decisão populista, porque a igreja havia crescido muito, os cristãos haviam se multiplicado muito dentro do império, e ele, numa ideia de se colocar numa ação populista em frente ao seu império, ele se converteu, entre aspas, né? Ele converteu-se ao cristianismo, né? E daí, a partir do império, quis impor a fé cristã dentro do Império Romano, que foi, infelizmente, uma decisão problemática, uma decisão muito negativa. A gente tem isso na história. Então, esse seria um extremo. O outro extremo que eu vejo é aquele extremo da alienação política, né? Então, você tem um extremo daqueles que pensam que, através de um poder político ou um cargo político, podem cristianizar o Estado, e você tem, por outro lado, estou falando aqui de cristãos, né? Você tem, por outro lado, aqueles que têm um comportamento alienado. Não, a política não é para nós, política não é um campo que o cristão tenha que entrar, tenha que se envolver, a política não é para nós que temos a fé cristã, né? Então você tem esses dois extremos. Quando, na verdade, a proposta precisa ser justamente uma proposta de equilíbrio, né? Não buscar, através de cargos e posições políticas, a cristianização do Estado, das pessoas e da população, mas também não buscar um comportamento alienado, né? Não, política não é para nós não queremos isso. Ou seja, para mim, um comportamento e uma atitude bastante equilibrada com relação a isso é nós buscarmos um engajamento político consciente de quem somos nós, a nossa fé, os nossos princípios, e como, a partir disso, nós podemos contribuir com a vida pública, política, para a nossa cidade, para o nosso estado e até mesmo para a nossa nação. Então, eu coloquei aqui, eu elenquei aqui pelo menos 3 razões pelas quais nós, como cristãos, precisamos nos engajar e estar envolvidos numa vida política partidária, uma vida pública na política, como queira assim chamar. O primeiro motivo que eu elenquei, que eu coloquei aqui, é porque esse engajamento ele pode ser fruto do exercício da nossa cidadania e do nosso compromisso cívico. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que não é o fato de você ter a fé cristã, de você ser cristão, que isso vai te eximir do exercício da cidadania que cada um de nós precisamos ter. Muito pelo contrário, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber justamente isso, que os homens que tiveram uma fé vibrante em Cristo Jesus eram também os homens que tinham um comportamento
de cidadania muito enganjado aqui na Terra. Então, nós não podemos criar essa ideia, nós não podemos pensar que uma coisa anula a outra. Por quê? Porque muitas vezes é justamente isso que as pessoas, eu estou falando aqui numa fé cristã, no grupo de fé cristã, é justamente isso que as pessoas às vezes colocam. E se você estiver enganjada com uma coisa, você não pode se envolver com a outra. Né? Se você for um bom cristão, então você não pode estar na vida pública política. Ou seja, para ser um bom cristão, você não pode exercer a sua cidadania, você não pode ter compromissos mais a fundos na sua vida cívica. Quando, na verdade, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que os homens e mulheres que mais pensaram no céu foram os que mais fizeram pela terra. Aqueles que mais tiveram a sua mente, o seu coração voltados para os princípios e para os propósitos de Deus, foram aqueles que mais fizeram pelo seu contexto terreno em que eles estavam inseridos, quer seja na sua comunidade, na sua cidade, nos seus estados, nas suas nações, inclusive. Né? Então, nosso engajamento político como cristão não anula, a nossa fé como cristão não anula o nosso compromisso e a nossa ação como cidadão. A nossa cidadania não é anulada pela nossa fé. Muito pelo contrário. A nossa cidadania, ela acaba sendo fortalecida e aguçada pela fé que nós temos. Segundo motivo que eu marquei aqui, e eu não quero me estender muito para não se tornar cansativo, mas o segundo motivo aqui que eu anotei é que nós precisamos ser, como cristãos, nós somos instrumentos e agentes de transformação. Essa é uma característica e esse é um dos propósitos de um cristão. É ser um instrumento e um agente de transformação. Jesus, ele disse isso para os seus discípulos e para a igreja e para nós como cristãos, quando ele disse que nós somos a luz do mundo e quando ele disse que nós somos o sal da terra. Então Jesus usou essas duas figuras, da luz e do sal, para falar de como nós, como cristãos, precisamos agir, precisamos nos comportar como agentes de transformação aonde nós estamos inseridos. A igreja, ela não é apenas um instrumento de transformação individual. Essa é uma ideia equivocada que muitas pessoas têm, que a igreja é apenas um instrumento para alcançar o indivíduo, que a igreja é apenas um instrumento para transformar a vida de pessoas individualmente. Também. Mas a igreja, quando nós olhamos, eu estou aqui citando alguns versículos bíblicos, mas não estou embasando a minha palavra num texto especificamente, mas eu estou citando alguns versículos bíblicos, mas tudo que eu estou falando tem fundamento e você pode perceber no cenário bíblico isso que eu estou dizendo. Então a igreja, ela é um instrumento de transformação individual, mas olhando para o livro de Atos dos Apóstolos, e não só para Atos dos Apóstolos, olhando para as viagens missionárias de Paulo, por onde Paulo passava, as cidades que Paulo passava, como Éfeso, como Colossos, a cidade de Filipos, a cidade de Tessalônica, todas essas cidades, elas tinham uma transformação profunda, através da presença do evangelho, da presença da igreja. Então, nós podemos dizer que a igreja, ela não tem um papel de transformação apenas para o indivíduo, né? A igreja, ela tem um papel de transformação na comunidade.
nas famílias, aonde ela possa alcançar e aonde ela possa tocar. Então, o engajamento do cristão e da igreja com a política pode proporcionar uma transformação moral, porque o cristão entende-se que é alguém que tem a sua vida pautada pelos princípios bíblicos dirigidos pela palavra de Deus. Então, ele pode produzir e proporcionar ser agente de uma transformação moral. Ele pode ser agente de uma transformação social e um agente de uma transformação na forma de administrar e de gerir a vida pública e política. Em terceiro lugar, né, e já caminhando para encerrar a minha participação aqui, se eu estiver me estendendo muito aí, vocês, por favor, Samuel, deputado, Toninho, Alisson, fique à vontade aí para interferir, se eu estiver me estendendo muito. Mas em terceiro lugar aqui, o nosso engajamento político como igreja e como cristãos, para que a gente possa cumprir aquilo que nós chamamos de missão integral da igreja, né? A missão integral da igreja, ou seja, a igreja ela tem uma missão, e essa missão ela não pode ser dividida, essa missão ela não pode ser unilateral, essa missão ela precisa ser integral, né? Quando nós falamos de missão integral, nós falamos que a igreja, enquanto na sua função e nas suas atividades, ela precisa passar de forma integral pelo indivíduo e pela sociedade. Então, é a igreja agindo na sua missão integral. Não tem como a gente pensar que a igreja é uma instituição alienada na terra. A igreja é uma instituição divina humana. Ela tem um Deus e os seus propósitos e ela é composta por pessoas. Estas pessoas estão inseridas em contextos sociais. Estas pessoas, elas fazem parte de uma cidade, elas fazem parte de um estado, no nosso caso aqui no Brasil, elas fazem parte de uma nação. Então, como igreja, nós precisamos pensar na nossa missão de forma integral, na nossa missão que ela possa atingir todas as esferas. Eu repito, não apenas ser igreja para alcançar e para apontar um norte, alguns princípios para o indivíduo, mas também como sociedade, também como comunidade onde nós estamos inseridos. É apenas para citar alguns exemplos bíblicos aqui, né, de algumas figuras que fizeram toda a diferença no contexto bíblico. Eram homens que tinham a sua fé em Deus, mulheres que viviam e que tinham seus princípios de fé cristãos, mas que ao mesmo tempo foram instrumentos de Deus para fazer a diferença para o seu povo, para a sua nação, para as pessoas que eles puderam servir, através do quê? Através dos seus engajamentos, através da sua contribuição em posições de governo. Então eu poderia citar aqui todas as figuras dos reis de Israel, trazendo em destaque aqui a figura de Davi, que era uma posição de governo e que foi um homem que teve uma mente e um pensamento instruído por Deus para conduzir o seu povo, e o seu povo viveu um tempo de muita prosperidade, muita fartura, de muitas bênçãos, e ele, na sua posição de governo, fez toda a diferença que ele precisava fazer. Eu posso citar aqui o profeta Daniel, que eu acho muito interessante. Eu fiz questão de chamar Daniel de profeta, porque a Bíblia o apresenta como profeta, mas embora sendo profeta, lá no livro de Daniel, no capítulo 6, a Bíblia diz que o rei Dário, ele estabeleceu
120 sátrapas, se não me falha a memória agora, 120, para governar o seu reino, e colocou três gestores que eram uma espécie de ministros que cuidavam desses 120 prefeitos, vamos chamar assim, do seu reino. A Bíblia diz que Daniel era um deles. Então veja bem, ele não deixou de ser profeta para ocupar essa posição de governo. Ele não deixou de ser profeta para exercer a sua cidadania, para ocupar uma posição de liderança política naquele contexto que ele estava inserido. Eu poderia chamar a atenção de vocês aqui para um homem chamado Neemias. Neemias, ele é conhecido, ele é definido pelos historiadores como prefeito de Jerusalém. O prefeito de Jerusalém. Ele recebeu uma orientação de Deus para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém e para fazer a gestão desta obra, e depois ele ficou como uma espécie de um governador, um prefeito de Jerusalém. Era um homem que também tinha a sua vida, a sua fé em Deus. O que falar de José? José foi tirado do seu contexto familiar, levado por Deus lá para o Egito, e a Bíblia mostra isso, que essa foi uma ação de onisciência de Deus, sabendo de uma fome que viria sobre o mundo. Deus pegou José para ser o gestor daquela crise mundial que estava acontecendo. Deus pegou José para ser o gestor de toda aquela crise, colocando ele onde? Colocando ele como primeiro-ministro do Egito, ocupando o quê? Um cargo de governo. Era um homem de fé, era um homem de Deus, era um homem de princípios cristãos, era um homem de conduta e de princípios bíblicos, mas isso não anulou a sua contribuição, a forma como ele pôde ser instrumento de Deus nos seus dias para abençoar o seu povo e a sua nação. Para não ser aqui apenas mencionando figuras masculinas, não é? Eu lembro aqui as mulheres a respeito da rainha Esther, né? A história de Esther é uma história muito bonita, né? Havia uma trama para eliminar o povo judeu de sobre a face da terra. Havia uma trama para isso, matar todos os judeus. O que é que Deus fez? Deus pegou uma mulher, colocou essa mulher no palácio de Xerxes, de Artaxerxes, que era o imperador da época, né? E essa mulher, uma mulher com uma sabedoria e uma inteligência de Deus, uma mulher de Deus, ocupando um cargo de governo na época. Esther fez toda a diferença e reverteu aquele mal que estava para vir contra o povo judeu. Então, assim, são todos exemplos, são alguns modelos que eu quero apresentar aqui, para que a gente, de uma vez por todas, a gente supere essa ideia e esse pensamento de que política não é para cristão, política não é para quem crê em Deus, política não é para quem tem a vida e os princípios cristãos no coração. Não, a gente precisa de uma vez por todas superar este pensamento. A vida pública, política, partidária é sim, desde os tempos bíblicos. Deus já escolheu, já levantou, formou, cuidou desses homens e mulheres para que eles tivessem a sua participação e o seu engajamento na vida governamental do seu tempo, da sua época. Então, queridos, eu quero deixar aqui uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, né? Dentre todos esses modelos que eu citei aqui, né, eu posso citar aqui
o nosso deputado que está presente aqui com a gente, participando hoje, né, como sempre, da nossa conversa aqui, né, deputado Toninho Vancher, que é um homem que tem os princípios e a fé cristã no coração, e não foi o seu engajamento com a vida pública, política, partidária, que anulou a sua fé ou que trouxe problemas na sua fé, de forma alguma. Então, quero deixar aqui essa palavra de encorajamento, né, para todos nós que vivemos a fé cristã, que temos a fé em Cristo no nosso coração, né? Essa palavra de encorajamento, enganje-se cada vez mais, envolva-se cada vez mais. Se você puder disputar uma cadeira no Legislativo, na Câmara de Vereadores da sua cidade, dispute. Se você tiver oportunidade de contribuir e de entrar na chapa majoritária, prefeito, vice-prefeito, né? Futuramente as eleições estaduais e federais, deputado estadual, deputado federal, governadores, enfim, nós precisamos mais do que nunca estarmos cada vez mais enganjados, envolvidos com a nossa fé, com o nosso coração e os princípios cristãos na nossa vida e colocando isso a serviço da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. Eu espero ter, de alguma forma, contribuído, né? Eu teria ainda mais algumas coisas aqui para falar, para contribuir, mas eu estou dando uma olhada no tempo aqui, já se vão 20 minutos que eu estou com a palavra, e eu não quero me tornar cansativo. Talvez a gente terá outros encontros, eu espero que sim, aí para frente, e a gente vai estar junto para nós conversarmos e trocarmos experiências e informações a respeito desse tema tão relevante e tão importante que é o engajamento cristão com a política, né? A necessidade, a importância que nós temos de pessoas, de homens e de mulheres cristãos, de princípios cristãos e com a fé cristã no coração, envolvidos e enganjados com a política. Obrigado, Dan. Valeu, deputado. Deus abençoe aí. Muito obrigado aí. Deixa eu pegar a palavra enquanto alguém não pega. Fique à vontade, querido. Tá bom. Primeiro, quero dizer que realmente você deu um panorama importante para quem vive uma vida cristã, que procura ser obediente à palavra e muitas pessoas, às vezes, não entendem qual é a verdadeira posição de um cristão na política, né? Eu sempre falo que houve um momento da minha vida que eu resolvi entrar na política. Eu tive desejo de ir para a política, eu já tinha 50 anos de idade. Então já fazia 20 anos que eu era convertido. Então aconteceu alguma coisa que me levou a pensar em me candidatar a prefeito da minha cidade na época, né? O Aço já era vereador. E então todo mundo sabe que realmente houve vamos dizer assim, nós cristãos, quando temos desejo de fazer alguma coisa, né, nós, por uma questão até de respeito ao nosso pastor, né? Meu pastor é o pastor Edson, eu fui falar com ele. E o que eu escutei dele é: não se meta na política. Ele estava certo no sentido do pensamento dele. Para minha vida, para minha vida particular, era melhor não ter me envolvido com a política. Mas eu lembro como se fosse hoje, eu vou contar meu testemunho para vocês saberem. Quando eu estava saindo da casa dele, eu não ia disputar, ele falou: quem sou eu para te dizer? Quem sou eu para te dizer o que você vai fazer? E ele me disse que Deus ia me dar 3 palavras.
Olha só. Não é com todo mundo que vai acontecer isso. Você que está me ouvindo, não é com você, também não vai acontecer assim. Às vezes você não precisa dessa certeza, mas eu fui e, sem dúvida alguma, Deus me deu 3 palavras que eu carrego até hoje no meu coração, na minha mente, né? O mesmo pastor tinha me dado um ano antes. Ele veio dos Estados Unidos e me deu num papelzinho amarelo. Aquele papelzinho estava escrito a seguinte frase: quando eu abro, ninguém fecha, e quando eu fecho, ninguém abre. Mas ele falou, não sei o que isso quer dizer, não sei o que Deus quer falar com você, mas Deus mandou te dar essa palavra para você. Eu escrevi no papel e trouxe para você. Aí, eu, depois que saí da casa dele, tinha um evento da Assembleia de Deus numa praça chamada Praça da Vitória, e eu fui dar meu testemunho. Sempre eu fazia isso, tinha uma relação muito forte com a Assembleia de Deus na época. Não sou assembleiano, mas a gente se relaciona com todas as igrejas. E naquele dia, o pastor que estava pregando estava tocando harpa. São 2 coisas. Quando eu me converti, quem me convidou para ir para frente estava tocando harpa. E é uma coincidência que nesse dia essa pessoa estava tocando harpa também. E me virou para mim e falou, Deus te mandou te dar essa palavra. Apocalipse 3, 7 e 8. Onde diz que você guardou minha palavra, não negou meu nome, né? E eu vou abrir uma porta que ninguém vai fechar. Olha só. Quando eu cheguei em casa, eu lembrei desse bilhete que o Edson me deu. No outro dia eu fui trabalhar e estava na minha mesa. E eu peguei aquilo e falei, bom, se realmente vai acontecer como o Edson falou, vai ter mais alguém, alguma coisa vai acontecer. E eu fiquei na expectativa. Aí teve um rapaz que é da Assembleia de Deus, que todo mundo conhece aqui na fazenda, trabalhava com telefonia, esqueci o nome dele agora. João Lemos. O João Lemos. Ele chegou, uma semana depois, falou para mim assim, que veio alguém pregar na igreja e disse que o homem de Deus ia governar a cidade. E ele lembrou de mim. Diz que Deus mostrou eu. Amém. Então, minha gente, não é para todo mundo que vai acontecer desse jeito. Mas foi assim que aconteceu comigo. E aí tem uma coisa que é importante a gente lembrar nessa trajetória toda. Aconteceu com o Daniel e com tantas pessoas que você falou aí. E é importante você não se contaminar. O grande problema do político e de quem às vezes quer servir a Deus é se contaminar com as coisas do mundo, com as coisas que o mundo oferece, com o que o mundo proporciona. E aí você perde, né, a condição de ser um servo de Deus, aonde você está fazendo. Então, quando você tem... essa é uma coisa que me acompanhou, e eu tenho... Um dia que vocês quiserem ouvir testemunho daqui da minha gestão como prefeito, do que Deus fez aqui nessa cidade, tem coisas assim que só a gente tem que passar um meio dia conversando, contando o que Deus fez. Sabe por quê? Porque eu fui prefeito e tinha consciência de que era um chamado. Na minha casa, toda quinta-feira, tinha um grupo de pastores que vinham orar comigo e pela cidade. Aconteceu tanta coisa aqui que não tinha condição de acontecer. Aconteceu porque Deus colocou a mão e Deus transformou a realidade da cidade. Uma cidade que era mais violenta da região metropolitana de Curitiba, às vezes do Brasil, ficamos 6 meses sem um homicídio na cidade. Então tem muita coisa que a gente pode contar. Agora, o que eu quero dizer para você que está se ouvindo e que vai disputar uma eleição, se você se colocar como servo de Deus, seja servo.
cuidado para não se perder no caminho, se contaminar com as coisas que vêm do mundo, dos companheiros, dos amigos, porque é uma caminhada difícil, sim. Claro que ser político não é fácil. Nós sabemos disso, mas não é impossível ser um político que faz as coisas para honrar e glorificar o nome de Deus. Então, nós que somos cristãos e dizemos que somos cristãos, estamos na política, nós temos que saber que o que nós estamos fazendo pode honrar e glorificar ou pode colocar o nome de Deus na sarjeta. O nome dele nunca vai estar na sarjeta, mas nós vamos para a sarjeta. Então nós temos que tomar cuidado, porque não podemos colocar essas questões e não fazer a nossa parte, né? Então é muito... Eu acredito na missão global, total do cristão, né? E até quando você estava falando, eu estava lembrando, eu abri aqui a Bíblia, eu vou ler para vocês, em Tiago, capítulo 2, versículo 15, assim: e se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem necessidade do sustento diário, e alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito terá? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morte em si mesma. Quer dizer, se você tiver uma pessoa passando fome e diz Deus te abençoe e vai embora, você não é razoável para um cristão. E você, como político, quando vai tomar uma decisão, uma votação, e votar a favor disso, a favor daquilo, você tem que pensar muito bem no que você vai votar, porque você representa ali a vontade de Deus. Olha que responsabilidade. Às vezes as pessoas não entendem porque você faz uma coisa, você faz outra, porque você fala isso, fala aquilo, né? E eu quero falar para vocês hoje que eu fico um pouco preocupado com a reação dos evangélicos hoje a respeito do nosso presidente da República, né? Não quero aqui julgar ninguém, mas vamos olhar com cuidado para o que ele faz, não para ele. Julgar o que ele faz, né? Porque nós não podemos julgar ele, porque ele só Deus julga. Mas tem coisas que ele está fazendo que não é correto para um cristão. Nós não podemos acatar só porque votamos nele, agora vamos ter que fazer. Então, há necessidade de uma consciência quando a gente vai externar a nossa opinião. Eu vejo muita gente, né? Tem um amigo meu que está indo para Brasília, não vou falar o nome, várias pessoas vão ficar 7 dias em volta dos como lá fizeram no muro de esqueci agora. Jericó? No muro de Jericó. Quer dizer, sabe, vamos pensar um pouco diferente, né? Nós evangélicos não podemos... Nós temos que entender que se está errado, está errado, se está certo, está certo, dentro da nossa consciência, né? E nós não podemos hoje aplaudir algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, porque não podemos aplaudir, né? É necessário que nós entendamos que eu votei no presidente Bolsonaro, quero que ele vá bem, vou fazer de tudo para que ele vá, porque o Brasil precisa que ele vá bem, mas se alguém está indo errado e você quer ajudar ele, você tem que criticar. Você não pode apoiar quando você vê que está indo errado. Às vezes é importante alguém que diga a verdade do que alguém que simplesmente apoia porque não quer ficar de mal com ele, né? Há necessidade de alguém abrir os olhos, né? E às vezes, por isso que os profetas no passado foram tão criticados às vezes, porque eles não falavam o que o povo queria ouvir, falavam o que Deus mandou falar, né? Então é muito importante você que está indo por essa caminhada, e você que é cristão e quer fazer as coisas da forma que tem que ser feita, obediente à palavra de Deus, eu sempre pensei o seguinte: a sabedoria Deus dá a quem pedir. E Deus dá muita sabedoria. Mas o conhecimento você tem que adquirir. Então é necessário você ir atrás do conhecimento para usar a sabedoria de Deus. Isso é muito fácil. Às vezes tem coisas que a gente fica olhando. Se você olha, por exemplo, o átomo, quem descobriu o átomo
Deus ajudou a descobrir o átomo, mas não fazer a bomba atômica, né? Então, nós temos que entender que usar as coisas com sabedoria de Deus, às vezes, é bem diferente do que as pessoas estão fazendo hoje. Então, é necessário você ter conhecimento para você entrar nessa luta, na política. E espero que eu tenha certeza que quem vive a vida de servo de Deus vai, assim como você falou do rei Davi, Davi já era ungido rei e foi servo de Saul. Sim. Olha como quem não estava preocupado, que ele podia dizer assim, não, eu sou rei, Deus me ungiu, posso fazer o que eu quero agora. Não. Olha a sabedoria que ele tinha, né? Respeitou um processo, né, deputado? Ele respeitou um processo de Deus, né? Exatamente. Então, há necessidade de nós entendermos tudo isso, né? Espero realmente que vocês que estão aí na luta, que nessa é uma reunião dos evangélicos, e a gente pode falar da forma como a gente fala aqui. Às vezes o mundo não entenderia, mas entendam vocês, eu estou aqui porque eu sei que é um chamado. E Deus diz que quando ele abre, ninguém fecha, e sabe que nem você fecha. Porque umas 2 vezes tentei não me envolver e acabei me envolvendo e estou aqui até agora. Agora eu tenho uma missão para fazer e quero cumprir ela para agradar ao meu Pai, ainda que às vezes desagrade muita gente. Né? Amém. Então, meu amigo, vamos na luta, quem está aí não desista, né? Saiba que eu aprendi uma coisa há muito tempo atrás. A porta é estreita porque ela é uma cruz e é uma madeira. Essa é a porta. Se você não passar pela cruz, você não vai conhecer o Deus de verdade. A caminhada é dura porque o caminho é estreito. Vai ter muita pedra, vai ter muita dificuldade para a gente caminhar com Jesus. Ele disse que a gente tem que pegar a nossa cruz e levar no ombro, não é verdade? Mas sabe que lá no final está o céu. Então vamos continuar no caminho estreito, vamos continuar fazendo as coisas que agradam o coração de Deus, para que o mundo, olhando para nós, possa conhecer o grande amor que Ele tem por todos nós. Tá certo? Uma boa noite a todos. Estou aguardando agora, estou ouvindo, ver quem vai falar. Obrigado pelas palavras aí, deputado. O senhor é um exemplo aí para todos nós, né? Como uma figura cristã, né? Um homem de Deus que se enganjou na política e tem dado o seu testemunho, tem vivido a sua fé cristã, né? Não abriu mão dos seus princípios cristãos e tem exercido de forma louvável aí os mandatos e as posições, quer seja como prefeito, né, de Fazenda Rio Grande, ou quer seja como deputado estadual, federal. O senhor tem exercido aí de forma muito coerente e íntegra, né, aquilo que Deus colocou nas suas mãos aí, enquanto posição de governo para exercer. Né? O senhor é um exemplo aí para todos nós. Eu gostaria de encerrar, pelo menos encerrar, que eu digo, a minha fala aqui, né? Claro que eu vou continuar aqui, ouvir os amigos aí, mas eu gostaria de encerrar fazendo uma oração por todos nós, pelo nosso estado, pelo Brasil. Feche os seus olhos onde você estiver, volte o seu coração, o seu pensamento ao Senhor neste momento. Pai, eu quero, antes de mais nada, te agradecer por este momento, por todos esses amigos e amigas que estamos juntos neste momento, Senhor. Embora que cada um em uma cidade no estado do Paraná, porém, Senhor, juntos através deste aplicativos, juntos na mesma fé, juntos no mesmo coração, no mesmo propósito, no mesmo ideal, que é de te servir e de servir ao nosso próximo, servir a nossa comunidade, servir a nosso estado, servir a nossa cidade, a nossa nação. Eu quero pedir, Senhor, a tua bênção sobre cada um, aqueles que estão, Senhor, projetando uma campanha eleitoral para este ano de 2020, que a tua boa mão, que o Senhor, assim como nós acabamos de ouvir o testemunho do deputado Toninho, Senhor, o Senhor o conduziu, o Senhor o dirigiu,
o Senhor o instruiu, o orientou, que o Senhor faça isso também com as nossas vidas. Vá à nossa frente, abra as portas, abra os caminhos, conduza os nossos passos, Senhor. Em especial, eu quero apresentar a vida do deputado Toninho Vancher em tua presença, que o Senhor dê a ele sabedoria cada dia mais, direção e graça do teu Espírito Santo, cada dia mais, Senhor, para cumprir com integridade, retidão e sabedoria o lugar, a posição que o Senhor lhe deu como deputado federal da nação brasileira. Abençoe o Brasil, abençoe os nossos governantes, que a tua mão repouse sobre cada um deles, que a graça e a direção do teu Espírito Santo seja sobre cada um deles, Senhor, sobre todos os poderes constituídos na nação brasileira, o legislativo, o executivo, o judiciário, que a tua boa mão e a tua graça repouse sobre cada homem e mulher, sobre cada coração, sobre cada vida, em nome de Jesus, para que essa nação seja próspera, para que essa nação seja abençoada, para que essa nação seja uma nação onde o teu nome é exaltado e os homens, as famílias, as pessoas sejam abençoadas por ti, em nome de Jesus, nós assim oramos. Amém e amém, amém. Obrigado mais uma vez a todos que estão conosco aí até esse momento, né? Samuel, Gonçalves, quiser dar continuidade aí? Só uma pergunta para o Gonçalves. Pois não. Sua igreja é em Telêmaco Borba? Em Telêmaco Borba. Qual é a igreja? Igreja Batista Betel. Eu vou dar uma passada, minha filha está morando lá, quando eu for, vou procurar o senhor lá. Opa, será uma alegria. Quem está falando? Tá? Só para eu saber? É o Hernani. Hernani? É o Hernani. Que legal, Hernani. Venha, será bem-vindo. Você é de onde? Eu sou de Curitiba. Opa, que bom. Que bom. Sua filha está residindo aqui em Telêmaco? Ela é professora da Universidade Federal aí. Agora foi transferida. Ótimo. Ótimo, que bom, que bom. Tá? Depois o Samuel tem o meu contato aí, se quiser pegar meu contato com ele, pegue, fica à vontade, vamos conversar aí, tá bom? Batista Betel, né? Isso, Igreja Batista Betel, aqui em Telêmaco Borba. Então, tá bom, vamos se conhecer aí, tá bom? Vai ser uma alegria, recebê-lo, querido. Samuel. Obrigado pela oração e pelas palavras. Amém. Samuel, é importante ver quem quer se inscrever, aonde que se inscreve para poder falar. Quem é que está cuidando da inscrição? É a Jô? Oi, o pessoal pode colocar o nome no chat ou habilitar o microfone que a gente vai conduzindo aí. Então você que vai conduzindo, alguém tem que conduzir para não dar... É o Samuel que está... Não, o Samuel que está fazendo o deputado. Não, eu sei, mas ele também pode abrir o Qualquer microfone? Um, o senhor pode ler o chat ali, ó. Cada um tem que abrir o seu microfone e pode falar. Nós não conseguimos abrir o microfone de ninguém. Eu pensei que só a pessoa que abria. Não. Não, então tá. Beleza, então. Contigo, Samuel. O microfone está desligado. Fala você então, Alisson. Dá uma palavra. Eu não sei se não tá. Deixa eu só explicar. Mexa o mouse ou encosta no telefone e tem lá embaixo, deve ter um microfoninho com um risquinho lá. Que está em vermelho. Daí você clica nele. Mas enquanto ele tenta ali, então eu vou... Acho que acabou a bateria do Samuel. Não, ele tá... Olha, eu consegui explicar para o então deputado Toninho. Você tem que conseguir, hein, Samuel? Pelo amor de Deus. O deputado não tinha muito traquejo com essa coisa aqui. Mas dá a palavra para outro, então, Alisson, para nós ir adiantando. E quem quer falar aí, se inscreve aí. Então tá bom. Ou saia, Samuel, e conecte de novo que ele volta com o microfone. Mas só agradecer ao pastor Dan Cortez pelas palavras. Acho que foi muito sábio em escolher, em dar os exemplos, porque escutamos muitos dizendo que isso não é lugar de cristão, que não é lugar de pessoas que temem a Deus estar, porque
é um lugar promíscuo, mas eu acho que vai ser alterado quando se fazer parte. E historicamente, você fez uma breve interlocução, trazendo vários exemplos, que as pessoas que Deus escolheu tiveram, sim, um papel importante, um papel de decisão e um papel político na história. Então, fica essa fala para todo mundo, essa questão do cristão integral em todas as áreas, né? Na área de levar fé, mas também se dispor, quando o deputado Toninho falou, e tem várias pessoas que são prova do que ele comentou, que ele não queria mais ser candidato, já tinha deixado de lado, surgiu uma oportunidade, falaram, vai então para ajudar os outros. Ele foi e ele se elegeu. Então, quando Deus chama e a missão é dada, não adianta você querer fugir, que ele vai buscar, né, pastor? Então, isso aí. acho que agradecer a tua palavra, ao Samuel, por ter já reunido essas pessoas, todos que são hoje pré-candidatos, e penso que esse número vai aumentar. Nós vamos fazer já estava estudando de como fazer um censo do partido para a gente ter todas as questões que precisa, a quantidade de homens, mulheres, negros, brancos, pardos, evangélicos, católicos, outras religiões. Então, para nós ter um mapa do partido. Então, nós vamos estar fazendo isso, e daí vai aumentar, assim, esse número para o Samuel estar trabalhando e conversando. E esse pode ser um grupo que daqui a pouco pode se reunir, pode ser uma coisa, Samuel, que você decide com todos, pode se reunir a cada 15 dias, a cada 10 dias, seja para falar alguma coisa, seja para contar um pouquinho do seu trajeto como pré-candidato, seja para fazer um momento de oração. Então, você que é o coordenador, Samuel, acho que você vê o que você acha que é fazer, o partido apoia aquilo que você decidir, e sempre quando puder nós vamos estar juntos, beleza? Parabéns, pastor Dan, Samuel e a todos os presentes que falaram aí. Obrigado, Alisson. Oi, voltou o microfone agora. Aí, agora sim. Então, isso. Eu quero agradecer também, pastor Dan, por ter aceitado o convite, já pela segunda vez, né? Ter aceitado o convite para estar participando com a gente aí, e valeu mesmo, né? E a intenção é essa, viu, Alisson? Eu creio que dá para a gente aí começar aí, sempre estar se reunindo, convidando sempre uma liderança para estar trazendo uma palavra de ânimo, estar orando com os nossos pré-candidatos, principalmente a hora que iniciar aí a campanha mesmo, que precisa, né, muito de oração, e principalmente os nossos pré-candidatos a prefeitos aí, que vão estar engajados numa campanha um pouco mais arrojada, podemos dizer assim, mas sempre nós estamos escolhendo uma liderança religiosa, uma liderança que venha estar, de repente, trazendo uma palavra de ânimo, e a gente está aí conversando com os nossos pré-candidatos, né? Eu queria pedir, eu não sei se o doutor Maurício ainda está com a gente aí, se ele tivesse, para ele, de repente, estar falando alguma coisa sobre essa questão Estou sim, Samuel. Ah, tá. Seria sobre a questão das lives, né, doutor? Ah, sim. Acerca, né, do comportamento do pré-candidato, né, para não incorrer aí em eventual campanha antecipada ou abuso do poder político e econômico, né, Samuel? Isso, porque como está acontecendo a pandemia, né, muitas cidades não estão realizando os eventos, os cultos, né? Algumas apenas com 30% da capacidade do templo, então estão muitos iniciando aí, fazendo as suas lives, né? Então, e acaba, às vezes, fazendo aquilo que de repente não pode, e lá do outro lado o seu adversário político tá atento, né? Tá gravando, né? Tá marcando tudo. Então, assim, de modo geral, para a gente não se estender também, né, na medida em que, inclusive, a gente já tem atuado aí, né, e procurado dirimir dúvidas, e passamos até um manualzinho aí para o comportamento dos candidatos, pré-candidatos, é importante ressaltar o seguinte: o pré-candidato pode falar de si, de suas qualidades pessoais, não pode pedir voto. O pré-candidato pode se apresentar como pré-candidato. Nunca se apresente sem essa
qualificação de pré-candidato. Não se deixe chamar de candidato. Isso alteraria a forma como a Justiça Eleitoral interpreta a chamada pré-campanha. Em relação às lives especificamente, eu diria que se você está fazendo uma live relativa às suas atividades religiosas, né, eclesiásticas, e não falar de campanha ou pré-campanha, você está totalmente à vontade para fazer, inclusive nesse aspecto que você se referiu aí, a alguns casos de pretendendo se arrecadar alimentos, né, ou bens para quem esteja passando necessidade na fase de pandemia, feitas as lives, feita a arrecadação, sem mencionar a candidatura, sem utilizar-se disso posteriormente para, digamos assim, na hora de apresentar, de entregar de forma ostensiva, não teria problema. Quais são os cuidados? Você me passou um exemplo claro, relativo ao fato de uma ocupante de cargo eletivo que está utilizando suas próprias empresas para fazer uma live, para dizer que é arrecadação de alimentos, para depois distribuir. Como já é ocupante de cargo eletivo, nesse caso específico, se ficar demonstrado, e isso depende, claro, de deixar gravado desde logo, né? Ficar demonstrado que isso passou da conta, e não é muito difícil que passe da conta, já que ela já ocupa cargo eletivo e, através do cargo eletivo, deveria tomar as providências para sanar os problemas da sociedade, né? Se ela se utiliza desse tipo de subterfúgio, ela está correndo o risco de sofrer impugnação no registro de candidatura, trazidos esses documentos, né, devidamente registrados, quando do registro de candidatura. Mas, regra geral, o pré-candidato que não misture a questão da pré-candidatura com a sua atividade particular, a atividade particular continua sendo possível de ser realizada integralmente. Então, no caso aí dos nossos irmãos, eles estando fazendo esse serviço para a sua igreja, para os seus pastores, na pretensão aí de auxiliar mesmo a comunidade, não se falando em pré-candidatura, em candidatura, não há qualquer limitação ou restrição. Pode fazer live, pode buscar auxílios e fazer a distribuição disso, né, dentro do contexto aí da igreja, sem problema. Agora, se você pretender, como você falou agora há pouco, Samuel, questão de uso de logomarca, ou do nome de pré-candidato, aí não é compatível com essa atividade, entendeu? Você não pode fazer uma live com pedido de alimento e depois fazer doação a pretexto de pré-candidatura, porque aí pode configurar o abuso do poder econômico ou político, conforme se houver cargo eletivo envolvido. E nesses casos, sim, vai ter problema daí quando do pedido de registro de candidatura, podendo sofrer uma impugnação. Então, separa bem aí aquela atividade que já é normal, que já é do teu cotidiano, ou que se sobrepôs em razão da pandemia, mas que de fato é necessária para você poder auxiliar a tua comunidade, sem falar em pré-candidatura, totalmente liberado. Se você quer usar quer informar a tua pré-candidatura, você pode falar das tuas qualidades pessoais, dos teus projetos, dos teus planos para quando eleito, mas não misture com as lives de arrecadação e de distribuição da arrecadação aí para a população, porque as duas coisas podem sim ensejar aí um problema jurídico lá na frente, na hora da sua candidatura. Outra pergunta, doutor, que na realidade eu estou passando o que passaram para mim, o pessoal que são ligados na questão evangélica. Tem muita dúvida, vamos lá. Nós temos algumas pessoas que são pregadores, outros são cantores, e eles têm essa dúvida. Quando começar uma campanha, nós podemos estar fazendo louvor, aqueles que seguem realmente, alguns seguem carreira mesmo, né? Que seria o caso hoje. Nós temos, não sei se ele está aí ainda participando aqui, que eu não estou vendo os nomes aqui, mas o cantor Clodoaldo,
ali de Morretes, que é o nosso pré-candidato a prefeito. Não que ele me perguntou isso, mas só estou usando aqui Um exemplo. Citando um exemplo, né? Nós temos ele, nós temos hoje, em Fazenda Rio Grande também a cantora Eula Sarotti. Então nós temos em algumas cidades, nós temos alguns cantores, alguns pregadores, e alguns comentam, eu posso usar o microfone durante uma campanha para fazer um louvor, para ministrar, ou quando iniciar esse período eleitoral, eu não posso mais usar o microfone no evento da igreja, num trabalho religioso. Não pode, Samuel. Não pode, vai caracterizar o abuso por conta da própria religião. Aliás, o atual presidente do TSE, o Luiz Roberto Barroso, ele é um dos juristas que tem uma grande atuação aí nesse sentido de entender do abuso do poder da religião na campanha eleitoral. Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque nós devemos enfrentar uma campanha eleitoral em que se observará muito essa questão da religião e do eventual uso político. Deve haver uma atuação mais rigorosa da Justiça Eleitoral pelo entendimento do próprio ministro-presidente, sabe? Há coisas que ele já se manifestou enquanto ainda não presidente do TSE, ainda na qualidade de ministro do STF, que nos fazem ver e tomar as precauções devidas de que nesta eleição algumas coisas devem ser mais incisivas. Então é bom tomar cuidado. Você citou aí que nas eleições passadas já se utilizaram dessa possibilidade que é a saída do culto, né, para não misturar o pedido de voto ou o nome do candidato com o próprio culto. Eu acho que o mais prudente é isso e realmente afastar esses nossos candidatos que atuam aí ainda enquanto cantores em louvor ou em pregação. Eles devem manter-se afastados durante o período eleitoral. Maurício, só para Oi, deputado. É a mesma coisa um cantor cantar dentro da igreja ou ele cantar num palco fora da igreja. Eu não vejo diferença nenhuma. A consequência... a consequência... E se a pessoa cantar num palco fora e lá embaixo está distribuindo o panfleto do cantor, é penalizado. Não é assim? Então, se você tiver um cantor dentro da igreja e do lado de fora, isso também hoje tem que tomar certas precauções, né? Porque o cantor está dentro da igreja cantando e do lado de fora, como se estivesse embaixo do palco, distribuindo panfletos. Então, eu só estou colocando porque nós estamos vivendo um momento de mudanças, né, de bastante proporção. Maiores exigências, né? Maiores exigências, né? Outra coisa, chamar o candidato lá em cima e orar por ele. Na minha opinião, é pedir voto para ele. Então, eu tomei uma decisão lá atrás de não participar, não subir nos púlpitos, né? Por uma questão lógica que você está dando condição para que outros candidatos também subam lá e você está indo, na minha opinião, ferindo a legislação. A minha opinião. Né? Opinião minha, dura, ela é bastante dura para mim mesmo, mas eu vejo dessa forma. Nem na minha igreja, onde eu frequento, eu subo lá no púlpito para o pastor orar por mim e pedir voto. Eu acho que não é necessário. Eu acho que a igreja, até que já estamos aqui, eu aprendi com um pastor da Assembleia de Deus. Como é que era o nome dele? Lá de Foz do Iguaçu, depois estava em Palmeiras. Samuel sabe. Lembra o nome dele, meu amigo? Jamerson. O Jamerson, né? Ele fazia campanha e fez voto para mim toda a vida, trabalhando, ele é meu amigo, mas ele visitava as casas das pessoas que iam para a igreja. Ele nunca pediu voto a mim dentro da igreja, tá entendendo? Ele usava da forma correta que a lei permite. Um pastor é um líder, mas ele não pode usar de um subterfúgio que o púlpito onde é para pregar a palavra de Deus para pedir voto. Que ele está ferindo a legislação, né? Na minha opinião, né?
É opinião minha. Não sei se o advogado pode confirmar ou não. Né? Mas é exatamente o que está se delineando para essa eleição. Isso vem sendo debatido em algumas eleições, já tem 2 correntes, mas deve preponderar agora a corrente do possível abuso do poder religioso. Então, veja bem. Mas eu quero fazer uma coisa. Pode falar. A pessoa que é pastora, ela não pode pregar, mesmo se não falar em política na frente, ou um cantor cantar, você faz parte do louvor, participar? Pode, Alisson, mas não pode distribuir panfleto na saída não, dele. Mas não foi isso que o... Então, eu desaconselho até a participação. Mas porque tem algumas pessoas que então, eu desaconselho... É a profissão de cantor. Exato. Ela vive daquilo. E não está dentro do negócio que precisa não, se afastar. não existe determinação de desincompatibilização, né? O que eu alerto é que o entendimento do atual ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral é de que isso constitui, esse entendimento dele já, né, de antes, agora ele assume o TSE, imagina-se que vai querer, pelo menos, causar alguma influência, né? E o entendimento dele é de que isso constitui abuso do poder religioso. É uma jurisprudência que ele sustenta, que ele é um dos defensores, que há uma divisão, né? Porque realmente não existe na legislação a obrigatoriedade de desincompatibilização, mas a gente vê muita coisa que não está na legislação, que de repente o TSE cisma de que aquilo é uma irregularidade e leva depois muitas pessoas, por surpresa, a perder aí mandato ou se complicar aí na questão jurídica. Então, na medida em que for possível... Deixa eu fazer uma pergunta para todos. Vamos dizer, se eu fosse cantor, aí eu vou falar agora como é que na política, às vezes, as pessoas arriscam. Se eu não cantar, eu não vou me eleger? Se eu cantar, aí sim eu vou me eleger? Então, se você não cantar na igreja, você não vai se eleger? Tanto faz cantar ou não cantar. Se não cantar, você não vai se eleger, então você escolhe e vai lá e cante. Mas você entendeu o que eu falei? Não sei se vocês entenderam. Ficou claro? Perfeito. Perfeitamente. É isso aí. Aí é uma decisão. A Eula, por exemplo, eu não vejo a necessidade da Eula ir cantar nos 45 dias de campanha. Ela está cantando o ano todo. Não é verdade? Então, ela tem relação com as pessoas. É isso que eu sempre falo. Não é os 45 dias que vai te dar a vitória. A vitória tua numa campanha, você construiu durante o tempo que você conviveu com as pessoas e elas te conhecem, e aí é momento de você pedir o voto. Aí eu, em vez de fazer cantar na igreja, ela vai na porta da igreja pedir o quê? Entregar o santinho. Não é verdade? Não é isso, Samuel? Pergunta? Eu também gostaria de... Olá. Pode falar. Posso esclarecer uma dúvida? Estão me ouvindo? Então, pode falar. Pode, João. Tá, é o seguinte, eu, por exemplo, participo de presbitério, participo de conselho fiscal da CELC-UP, aqui em Curitiba, participo de coral e participo de grupo de louvor. No meu caso, por exemplo, nós temos os naipes, que vai ter, inclusive no mês de setembro, tem um festival de coros que todo ano a gente participa. E eu faço parte do naipe dos tenores, inclusive, né? Eu queria saber se nesse período eu vou poder participar ainda do presbitério, vou poder participar do conselho fiscal, se eu vou poder participar do grupo de louvor e também se vou poder participar do coral. Então, João, não há proibição para isso, tá? O que eu estou alertando aqui? Que o entendimento que pode ocorrer para essa eleição pode, através da jurisprudência, trazer o entendimento de que isso constitui abuso do poder religioso. Mas veja, todas as atividades que você está me falando aí não é uma atividade
que vai evidenciar a você, né? É um grupo. Sim. Sendo grupo, está diluída essa evidência. Estando diluída, eu já vejo com outros olhos, já vejo que é difícil sustentar que isso sirva para alavancar uma candidatura, tá? É diferente do caso do pastor ou do cantor, né? Que vai estar lá em evidência exclusiva. Não tem proibição, mas fica claro uma evidência que pode, sim, trazer vantagem eleitoral. E se isso for associado, como ressaltou o deputado, à distribuição de material e tal, aí fica claro que há uma tentativa de tirar proveito. Então, se você vai manter as suas atividades na igreja, para não faltar com elas, né, tome cuidado de não fazer distribuição de material relativo à tua candidatura durante o período do cumprimento dessas obrigações na igreja. Então, você vai fazer um louvor na saída da igreja, não tenha pessoal lá lembrando da tua candidatura. Não associe uma coisa a outra. Mas você diz, digamos, quando eu vou para o louvor, digamos, aqui uma vez ou 2 vezes por mês lá, certo? Então, fora dessas datas não teria problema. Daí você vai estar apresentando a tua candidatura ao teu público. Certo. Mas se você associar, aí pode caracterizar sim. Uhum. Entendi. Esse tema é um tema bem... que às vezes muitos têm essa dúvida, né? Principalmente o pessoal que está envolvido nessa questão do Ministério de Louvor. Tem aqui também o Renato, que está falando, ele é católico, o Renato, ele faz parte do Ministério de Música, ali na paróquia São Pedro. Ele também, falando aqui sobre as dúvidas, né, que na realidade muitos têm sobre essa questão de participação, né, nas igrejas, né. Mas muito obrigado aí, doutor Maurício, pela sua informação aí, transmitindo aos nossos Vamos nos mantendo à disposição aqui, esperamos poder contribuir e que a gente tenha sucesso aí nessa empreitada, porque é importante que o PROS e os evangélicos possam ocupar um espaço aí na política, porque a gente sabe que sem a política nós não conseguimos mudar a sociedade. Então é importante que seja bem sucedida essa participação. Viu? Cada um que está falando e que está perguntando, o que a gente tem que entender é o seguinte: você vai naquele evento pensando em louvar a Deus ou buscar o voto? Exato. Quem sabe essa é a pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Porque eu sei que na campanha passada para deputado e outros, cantores evangélicos usavam a estrutura, né, não vou falar o nome aqui, para fazer campanha. Levava o caminhão, levava som, levava isso, né, para cantar, fazer uma apresentação do discípulo, mas no fundo era para pedir voto. Então aí, essa é a caracterização que o Maurício está falando. Agora, se a pessoa vai por exemplo, eu não sei, vou perguntar aqui para o Maurício, que eu nem sei aqui, vou perguntar. Se o Daniel for candidato, ele pode fazer show? Não pode. Pois é. Vocês estão entendendo? Então, cantor, para mim, se é evangélico ou não, é mesmo cantor. Então, ele vai ter uma plateia à sua disposição e desequilibra o pleito. É isso que a lei quer dizer. Entendeu? Só para vocês entenderem. É que é só a diferença... a situação do profissional de comunicação, né? É o profissional radialista e o apresentador de televisão. Ele pode trabalhar mais um mês fazendo os seus programas de rádio e de televisão, mas desde que ele seja profissional registrado. Né? Mas no meu caso lá, por exemplo, eu participo, obviamente, do louvor, além de faltar vozes, né? Eu participo se gosto, né?
Participo também do presbitério, porque normalmente faltam membros para compor o presbitério e mesmo o conselho fiscal. Então, eu sempre fui convidado nesses casos aí, e lógico, assumi, né? E no caso do coral também, às vezes se falta uma pessoa de um determinado naipe, pode prejudicar toda a composição, né, no caso ali, que nem vai ter aí agora este festival de coros em setembro. Se falta eu, obviamente pode acontecer de não ter por causa da Covid aí, mas se porventura tiver, se faltar um tenor, já dificulta um pouco também, né? É por isso que eu digo, você não precisa se furtar dessas tuas missões aí. Mas não misture o dia que você estiver numa missão dessas com o pedido de voto na saída do culto, porque aí sim pode caracterizar. É o que o deputado já insistiu ali também, João. Ok, entendi. É que a única Boa noite. Opa. Tudo bem? Adelor Santos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Bom, eu tenho duas dificuldades, né? Como disse, esses dias eu fui conversar com uma pessoa sobre a minha pré-candidatura. Ele falou, vixe, você vai ter 2 problemas. Eu falei, mas que problema? Falou, você é evangélico e você é deficiente visual. E o pessoal não acredita que um deficiente vai fazer alguma coisa diferente. Agora, essas são as histórias que acontecem com o deficiente. Agora, a pergunta para o doutor Maurício, eu também sou evangélico e sou ministro de louvor. Na questão da igreja que eu congrego, eu já tenho essa consciência de que se eu vou lá, eu vou para louvar a Deus. Se eu tiver que pedir voto, eu vou na casa da pessoa. Eu acho que nada mais sensato, né? Agora, por exemplo, muita gente me chama, eu sou pré-candidato por Curitiba, mas muita gente da região metropolitana me chama. Nesse caso, eu poderia estar exercendo a condição de ministro de louvor, caso em outras cidades, não? Adelor, me lembro bem de você, de uma conversa que a gente teve no PROS aqui, né, em Curitiba. Isso. Me recordo bem. Nas cidades da região metropolitana, pode ficar tranquilo, você não vai ter nenhum problema. E na tua própria igreja, respeitar esse limite que a gente acabou de falar aqui também, você não precisa se impedir de fazer a tua atuação normal, né? O que a gente tem que tomar cuidado com as condições de evidência. E essas vão ser, certamente, observadas pelos concorrentes, né? É por isso que tem que tomar muito cuidado. Ok. Só um testemunho, já que é uma reunião de evangélicos, uma das coisas que me cativou, a minha entrada no PROS, né, que me cativou a ingressar no PROS, foi exatamente o atendimento do PROS. Eu agora vou confessar, não sei se o deputado ainda está na reunião, mas eu vou confessar uma coisa. Quando eu marquei com a Jo para ir conhecer a sede do PROS, e daí a Jo me disse no WhatsApp, olha, venha tal dia, assim, assim, que o deputado vai te receber. E eu vou confessar algo para os irmãos aqui. E daí aí eu pensei comigo assim, puxa, deputado vai me receber? Vai me dar um oi lá para dizer que cumprimentou o ceguinho e tudo certo, né? Então, o que me cativou no PROS? É que o deputado deve lembrar, nós passamos quase a tarde toda conversando, eu, o deputado, mais o Alisson, enfim, o pessoal ali, o Tico estava junto. Então, o que me cativou no PROS foi o tratamento por igual do PROS. Aqui é só um testemunho, beleza? Muito bem. Viu, Adilor? Só para você saber, Oi. Um dos grandes deputados que tem lá na Câmara hoje, quem sabe um dos Felipe Rigoni. Exatamente. Ele é um exemplo de que, às vezes, quem não enxerga
com a visão, enxerga muito mais do que nós mesmos. Eu vou ser sincero, viu, deputado? O que me incentivou a ingressar na política foi o exemplo do Felipe Rigoni. Hoje, apesar das pequenas atrapalhadas que estão acontecendo no governo aí, hoje entrou um secretário da Justiça que é deficiente visual também. Então, eu até postei no meu Facebook, se alguém entrar lá vai ver, eu postei a posse do secretário de Justiça hoje, e postei assim, ó, por essas coisas, é que eu acredito que nós, que temos qualquer deficiência, podemos colaborar para que possamos viver em uma sociedade melhor. Beleza. É isso aí mesmo. Okay. Coragem, vamos em frente que vai dar certo. Ok. Obrigado aí pela oportunidade. Valeu, Ângelo. Mas é isso aí. Muito obrigado, então, doutor Maurício, pela sua participação. Samuel. Da minha parte, Alisson, deputado, 7 aí. Da minha parte, o tema, na realidade, que eu ia colocar em pauta seria essa, sobre a questão das lives, sobre a questão do uso hoje do púlpito, né? Samuel, a Fernanda está na reunião ou não? Quem? Fernanda? Ela estava, agora não sei se ela está ainda. Eu não sei se ela está ainda. Eu vi que o marido dela entrou agora há pouco. Não sei, tem que olhar ali, deixa eu ver. Acho que ela saiu já, mas ela estava assim. Não, agora não dá. Já estou encerrando. Não tá, não. Acho que não tá. Quem quiser falar tem que se pronunciar. E eu estou saindo. Uma boa noite a todos. Tá certo? Boa noite a todos. Boa noite, deputado. Força, fé. Boa noite. Tá legal? Grande abraço. Obrigado por todos. Parabéns. Boa noite. Boa noite. Valeu. Acho que fica a palavra aberta, né? Se alguém deseja usar da palavra para falar alguma coisa, nós não tivemos nenhuma mulher falando ainda hoje, nenhuma irmã se desafia a dar uma palavra aqui. Se a Silvana está aí também, não sei se ela está participando, não estou visualizando aqui, a Silvana de Umbaú, acho que não está, né? A Dani ou a Eula, da Isso. Fazenda, uma das duas. Boa noite a todos, tudo bem? Então a Dani primeiro, depois a Eula, vai lá. Boa noite a todos, a paz do Senhor, todos os irmãos que estão aí. É só agradecer mesmo também, quero falar sobre, o deputado já saiu, mas uma das coisas que me motivou a ir para o PROS foi justamente o testemunho dele, que ele postou para a gente, né? Que ele contou em uma reunião que nós tivemos. Isso me motivou, por ele ser uma pessoa temente a Deus, um servo do Senhor. E estamos aí na luta aqui, Fazenda Rio Grande, sou da Igreja Assembleia de Deus aqui da Missão, junto com o pastor Dêmio, né, Estorban, nós somos pastor residente. Estamos aí, hoje foi de grande valia, foi muito bom estar junto com os demais aí. Então, beleza. A Eula quer dar uma palavra, Eula? Ela já tinha ligado. Oi. Boa noite, paz do Senhor. Boa noite. É que eu acho que o seu 12 é o que está dando reverberando aí. Agora já ele abaixou aqui o volume. Então, a gente estava conversando, né, falando sobre esse tema, e eu concordo, sim. Entendo que eu concordo em não usar, né, nesse tempo agora, nesses 45 dias, em usar o púlpito. E desde quando eu aceitei, né, a estar participando aí do PROS, a me filiar no PROS e aceitei a ser pré-candidata vereadora, eu já entendi que ia chegar um momento que eu não ia poder estar mais usando os microfones, né? Então, a gente está ciente disso e eu concordo plenamente, né? E quero aqui mais uma vez agradecer a todos vocês, né? O Alisson, deputado Toninho Vancher, ao Samuel também, né? E eu estou feliz por estar participando aqui com vocês.
Beleza. Tá, joia. Agora já fomos, não fomos parciais, né? As mulheres também usaram da palavra. Se mais alguém quer usar da palavra, gente, senão a gente já vai encerrando a reunião e fica a sugestão, Samuel, para você estar vendo um dia conversando para estar reunindo. Não precisa ficar tanto tempo, às vezes, mas que a pessoa tenha para estar conversando, falando das dificuldades. Acho que é um momento importante que as pessoas vão estar passando até lá. Aí a frequência você vê, né? Se é a cada 10 dias, cada 15 dias, toda semana, porque nós temos várias lives, né, na semana, às vezes toda semana fica meio complicado, mas veja com a maioria das pessoas aí para ter uma agenda, né? Para estar sendo marcado. Vamos estar vendo então, Alisson, de repente aí de 10 em 10 dias, né? Para a gente estar fazendo isso, e eu vou estar conversando com eles também, para eles estarem sugerindo algum tema, o que a gente pode estar aí discutindo, né? E também sempre trazendo alguém para estar trazendo uma palavra aí de reflexão e estar orando com tanto não somente com os nossos pré-candidatos evangélicos, aqueles também que queiram participar, os católicos, espírita, que queiram também participar, né? A gente está aí pronto para abraçar todos, né? Eu gostaria também de agradecer a toda a diretoria do PROS aí, a iniciativa aí do Alisson, Dani, do Tico, do deputado também, do Toninho, do Sete, porque vocês têm trazido muitos temas assim importantes do nosso dia a dia, e isso aí para efeitos de crescimento, principalmente crescimento político, diante de situações assim bastante complexas que essa que a gente vive aqui no país, é lógico que ajuda também a gente encontrar diversas formas para poder contribuir, né? Então, ou esclarecendo, ou também absorvendo mais conhecimentos. Então, olha, de parabéns mesmo, e agradeço hoje pelo fato de ter sido convidado para ir para o PROS, eu que já participei de outros partidos, e digo tranquilamente que hoje o PROS é o melhor partido que eu vejo pelas participações e também pelo fato de trabalhar coletivamente. Que isso que eu acho que traz a união, e é muito gratificante para a gente estar num partido comprometido como esse. Beleza, João. Obrigado pelas palavras. Eu não sei se mais alguém quer. O Renato quer falar, Renato? Eu também quero. Silvana de Embaú. Então, tá, Silvana, pode usar a palavra, pode falar. A paz para todos. Eu estou aqui, sim, ouvindo, e eu acho muito proveitoso um assunto assim, nesse momento a gente está sendo esclarecido, né, por alguém como o Dr. Maurício, para sempre esclarecer para a gente o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve nesse tempo, né. E eu quero dizer assim para as mulheres que estão aqui, né, junto com a gente, e para os homens também, mas assim, eu quero dizer assim que eu me sinto muito privilegiada em estar hoje, e no Brasil nós somos a maioria, né? As mulheres são a maioria, mas a gente não está tão engajado na política quanto deveria, né? E assim, eu entendo que o PROS sempre procura, né, pessoas novas, com novas ideias, para que a política seja vista de uma outra maneira. E eu também acredito muito que a política no nosso país, e no nosso estado, e na nossa cidade aqui em Baú, tem que ser, sim, renovada, tem que ser revista. Nós precisamos de pessoas realmente que lutem, que tenham valores, né, e que mantenham esses valores na política, e que a política pode, sim, ser honesta, né, ter pessoas honestas e com valores. E acredito que o PROS, eu estou no PROS por isso, porque foi um partido que o Samuel me convidou para me filiar, e eu aceitei de muito bom grado, e já também pelo exemplo do deputado, que o meu pai é muito amigo do deputado, e sempre a gente acompanhou a carreira dele, e agora do Alisson também, e a gente se sente assim, eu me sinto, né, muito honrada em fazer parte do PROS hoje aqui em Baú. E é um partido muito, né, honrado, muito sério, então eu me sinto privilegiada em fazer parte, sim, desse grupo, para essa nova política que eu acredito que depois né, depois do nosso presidente, eu acho que os evangélicos
deram um salto bem grande na política. E são esses valores que nós precisamos ter na política, né? Da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E eu quero, assim, dizer que eu estou muito confiante em fazer parte dessa nova política, dessa nova cara da política brasileira, né? E a gente tem projetos novos. Eu sou professora, pedagoga há 26 anos, sou formada em gestão pública também, e trabalho muito na área social da igreja e do nosso município aqui, e a gente tem projetos nessa área, a gente tem projetos e tem sonhos, né, que se mude. E isso é muito bom, e eu sugiro, Samuel, que essa live seja de 10 em 10 dias, sim, e eu vou estar aqui sempre, e quero trazer outras ideias, quero também que todo mundo está aqui, que a gente troque ideias entre nós, né, que a gente consiga ir para frente, tá bom? Boa noite para vocês aí, tá? Boa noite. Boa noite. O Renato ele está tentando habilitar o microfone. Renato, você tem que fazer o seguinte, você toca na tela do celular, eu vi que ele está com o celular, toca na tela do celular, daí vai aparecer embaixo, vai estar um telefoninho vermelho, de um lado vai estar um microfoninho vermelho, você clica nele. A hora que você clicar nele, habilitou teu microfone. Ainda não habilitou, Renato. Agora sim. Ou não? Não, ainda está desabilitado o microfone. Ou saia e entra de novo que ele volta conectado no microfone. Ele está tentando conectar, mas se mais alguém quer falar, senão vamos aguardar ele voltar e daí vamos encerrar nessa maior. Agora você vai ter que fazer de 10 em 10 dias, hein? Ô, Alisson. Oi. Então, eu quero também, pastor Dan Cortez falando aqui, eu quero agradecer, né, pela oportunidade, o convite do Samuel, deputado Toninho, o Alisson, todos os irmãos e irmãs aí que estiveram com a gente aí, né? Agradecer pela atenção de vocês, espero ter contribuído de alguma forma, né, dentro das palavras que eu utilizei aqui. O assunto é muito amplo, né? Não tem como, numa conversa, numa noite, a gente esgotar, né? É um assunto amplo e gostoso de conversar e de falar, né? Falar de fé e falar de política é com a gente mesmo, tá bem? Quero só agradecer aqui, deixar, né, me colocar à disposição aí de todos os amigos aí, né, falar que aqui em Telêmaco Borba a gente também está firme com o PROS aí, com uma chapa de vereadores bem especial aí para disputar as eleições, e a gente acredita que será um ano de muitas conquistas aí para todos nós do PROS, não só aqui em Telêmaco Borba, mas, se Deus quiser, em todo o estado do Paraná e no Brasil aí, se consolidando cada vez mais como um dos maiores partidos do Brasil e do Paraná. Então, beleza, Dô. Obrigado você por estar participando, a trazer a palavra. Acho que foi proveitosa para todos aí. E sempre, quando der, o Samuel chama ele de novo, né, Samuel? Olá, boa noite. Até o Renato, conseguiu o Renato de Telêmaco também aí, ó. Parece que deu certo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Renato. Muito bom. Gente, eu pela primeira vez que eu estou participando ao vivo, mas gostei muito dessas reuniões porque a gente aprende muito. Eu sou mais observador, gosto de ouvir, porque eu penso que quem não ouve não aprende, né? E então gosto mais de ouvir de que falar. Mas eu gostaria de dizer rapidamente que eu gosto muito de compartilhar, principalmente com os evangélicos. Sou católico praticante, mas por incrível que pareça, a maioria dos meus clientes aqui na minha oficina, eles são evangélicos. Então, a gente entrou aí por conhecer a idoneidade do partido, né? De ser pessoas de confiança, realmente, pessoas que a gente tem grande consideração. Estaremos juntos aí nessa batalha, ok? Boa noite, muito obrigado.
Boa noite. Eu só, antes de finalizar, eu vou pedir para a Dani colocar no chat. Nós estamos aqui em 22 pessoas. Nós estamos fazendo uma pesquisa que vai gerar um relatório, uma pesquisa sobre a possível dificuldade do Covid para os filiados do PROS. E nós vamos ter acesso a esse resultado. Quem está fazendo são duas professoras. A primeira dela, eu não recordo o nome, a Jo me fala, mas a segunda é Malu Gato, que é do London College, e eles estão fazendo esse estudo, os nomes não vão ser abertos, mas se vocês estão vendo o link que ela colocou ali, ó, se vocês puderem entrar no link e responder, é muito importante, porque nós vamos ter um resultado até para nós estarmos avaliando dentro do partido. Então, em função disso, fica esse pedido a todos, que se puderem, é facinho, entra no link, dá 5 minutinhos, você consegue responder todas as perguntas e nós vamos ter um resultado depois que vai nos ajudar a tomar algumas decisões, tá bom? Então, beleza, gente. Obrigado pela presença de todos. Está instituída agora a cada 10 dias, né, Samuel? Essa reunião e todos vão estar cientes e vão ser lembrados a estar participando. Samuel, acho que pode até daqui a pouco fazer um grupo e incluir essas pessoas que participaram, pegar os nomes, os telefones, e daí consegue estar avisando por lá também as pessoas que participaram, como também pelos outros grupos do PROS. Então, beleza, boa noite a todos. Deixar para o Samuel encerrar a reunião. Não sei se a Dani, que é secretária da Mulher do Estado, quer estar falando alguma coisa. Se quiser, a palavra está aberta e depois o Samuel pode finalizar a reunião. Boa noite a todos e muito obrigado pela presença de todos. Só queria dar uma boa noite a todos também, que tenhamos aí um final suave, né? Essa semana com um feriadinho para a gente rever e repensar alguns valores. Então, boa noite, gente, um bom descanso a todos, obrigada. Boa noite a todos, então. Vamos, então, estar encerrando essa reunião, agradecendo mais uma vez aí ao nosso amigo Pastor Dan pela palavra que ele trouxe. Eu que agradeço. A Josi pela dedicação dela aí. E hoje está sendo essa primeira reunião que a gente está participando assim com vocês, então a gente já vai aprendendo muito aí com vocês para que a gente possa um contribuir com o outro, né? Então, boa noite a todos. Boa noite, beleza, muito obrigado. Boa noite, tchau. PROS, Partido Republicano da Ordem Social.